Esse é o primeiro dos nossos cultos especiais alusivos à Páscoa. Nós teremos ainda programações desse tema no sábado às 20 horas, no domingo às 10 da manhã e no domingo às 19 horas, quando nós estaremos transmitindo a cantata Pela Manhã Vem Alegria, que narra a história daquela semana que Jesus passou em Jerusalém, quando ele foi morto e quando ele ressuscitou. Essa é uma oportunidade, irmãos, que nós temos de mostrar às pessoas qual o verdadeiro significado da Páscoa. Nós sabemos que nós, que somos cristãos, celebramos a Cristo vivo, vitorioso todos os dias, mas a maioria das pessoas relaciona a Páscoa a ovo, a chocolate, a coelho, a consumismo, e nós sabemos que essa não é a verdade. Páscoa é o momento de nós nos lembrarmos que nós fomos libertos pelo sangue de Jesus, que nós fomos redimidos e justificados através da obra de Cristo na cruz do Calvário, que Deus nos amou e mandou o seu Filho para morrer por nós, e que Cristo voluntariamente morreu por nós, pelos nossos pecados, e é através dele, através do sangue de Cristo derramado, que hoje nós temos então acesso ao Pai, nós temos o Espírito Santo em nós temos perdão dos nossos pecados e nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. Esse é o sentido da Páscoa. Então participe conosco, alegre-se pelo que Cristo fez por você e transmita às outras pessoas essa mensagem maravilhosa, que Cristo morreu, ressuscitou e vai voltar um dia para nos buscar, e nós vamos então passar a eternidade ao lado dele. Que esse culto abençoe a sua vida e a vida da sua família. Morri na cruz por ti, morri pra te livrar. Meu sangue se verti, posso te salvar. Tal qual estou, eis aqui, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Temos na cruz de Cristo bênção e salvação, porta da vida aberta, a redenção. Cristo salva o pecador, aleluia. Por ele salvo estou, amém. Irmãos, esse é o nosso momento de intercessão, e nesse instante nós queremos apresentar diante do Senhor os pedidos pelos quais os irmãos têm orado, e nós todos temos orado, e aquilo que os irmãos também têm colocado diante do Senhor. Brasil, pelo mundo,
que nós estamos enfrentando, para que o Senhor tenha misericórdia de nós, para que o Senhor cuide dos profissionais de saúde que estão trabalhando, né? Para que o Senhor tenha misericórdia daquelas pessoas que estão enfermas, aquelas famílias que já estão enlutadas, tenha misericórdia de cada uma. Nós vamos orar pela nossa igreja, que são idosos, né? Que tem algum problema de saúde e que estão no grupo de risco para essa. O pastor, a irmã Helenita, a irmã Lucineide, irmã Maria de Fátima, irmã Maria José, irmã Neuza e a sua mãe, irmã Neuza está cuidando da sua mãe que já tem quase 100 anos, irmão Tim, a irmã Lívia, irmã Maria Nilda, irmã Valdívia, irmão Weber, também a irmã Felismília, o irmão Raimundo, a irmã Juliana, a irmã Conceição, a irmã Marli, a irmã Roseli, a irmã Nilza, irmã Kellen, o Dudu, a irmã Silvia. Vamos orar por esses irmãos da nossa igreja, também pelos que estão enfermos, pela Adélia, pelo Geraldo, cunhado do pastor, pela família do Branco, cunhado do pastor também que está em lutar, Fátima Claudino, que é amiga da irmã Maria, pelo irmão da irmã Maria da Penha, também pelos missionários Alisson lá do Amazonas, Mimica lá de Roraima, e pelo pastor Marcos do Rio de Janeiro, e pelo pastor Sócrates, que estão com coronavírus. Vamos orar por eles. Vamos orar também pela Regina, irmã da Leila, pela mãe da irmã Elcia, que está no pós-operatório de uma cirurgia da mão, pelo Rosiron, pela Cidinha, e pela sogra de uma amiga do irmão Igor, também, que está enferma. Vamos orar pelos irmãos da nossa igreja que precisam de emprego, ou que Deus esteja então sustentando a sua situação de trabalho, o irmão Eber, o Lucas, filho da Cristiane, a Vanessa. Vamos orar também pelo irmão José Ailton, irmão Tim, irmão Lincoln, que são autônomos, pelo irmão Rodrigo, irmão Igor, que estão em férias coletivas nos seus trabalhos. Também vamos orar pela Cibele, pelo Renato, que também já estão enfrentando problemas no seu trabalho. E vamos orar pela Lígia e pelo Jonathan, para que Deus de trabalho, para que Deus esteja abençoando a vida deles. Vamos orar também por amigos não crentes, pela familiar da irmã Maria de Fátima, do irmão Tim, da irmã Helenita, da irmã Roseli, pelos esposos das irmãs da igreja que não são crentes, pelos pais e das nossas crianças, dos nossos adolescentes, também pelos familiares da irmã Marli, pela Sueli, amiga da irmã Lucineide, pelo Fausto e pela sua família. E vamos orar também pela nossa igreja, para que Deus dê sustento espiritual, sustento material, pelas famílias da igreja, da irmã Mariette, da irmã Kellen, da irmã Marli, também da Marlene, da irmã Deliane. A Manuela também pediu pela sua família, vamos orar. A irmã Maria da Penha pede que nós oremos pela sua família, para que Deus tenha misericórdia. Vamos orar também pelos aqueles amigos e irmãos que estão fora do Brasil, o Daniel, que é filho do amigo meu Fausto, que está em Portugal, a Débora, que é prima da Daniela, que está na Irlanda. E vamos orar também agradecer porque a Lúcia, a esposa do pastor Joel, conseguiu voltar para o Brasil. Nós vamos continuar orando por aqueles que ainda precisam voltar. Vamos colocar diante do Senhor nesse momento os nossos pedidos de oração, para que o Senhor então nos dê misericórdia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Senhor, nós te pedimos de cada um desses pedidos que foi o Senhor. Ó Deus, o teu povo é o Senhor, porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que nós não podemos, que nós não temos condições de resolver, mas o Senhor tem. O Senhor tem um plano, um propósito e já determinou, ó Deus, os acontecimentos. O Senhor é o dono de todas essas coisas e é por isso que nós oramos ao Senhor, porque não existe outro Deus, não existe outro Senhor. Ó Deus, nesse instante nós te pedimos que o Senhor coloque as tuas mãos de poder sobre a vida dos teus servos, sobre o teu povo desta igreja, sobre o teu povo, sobre a face da terra. Ó Deus, que nesse momento nós sejamos então sustentados espiritualmente, materialmente, fisicamente pelo Senhor. Que o que habita em nós nesse instante nos conforte e leve ao Senhor as nossas orações, mesmo quando nós não soubermos o que nós devemos pedir. Ó Deus, que o Senhor esteja com cada irmão que está enfermo, com cada irmão que está com ansioso ou com
causa dessa enfermidade, com cada irmão que está com problema no... Ó Deus, com cada irmão que tem familiar não crente, com essas pessoas que não conhecem o Senhor, que o Senhor possa fazer uma obra de transformação delas. Sustenta o teu povo, igreja, não só a nossa igreja, mas a igreja sobre a face da terra. Ó Deus, estende, ó Deus, nos guia no caminho certo, nos orienta, coloca as palavras na boca, para que nós possamos testemunhar do Senhor aonde quer que nós estejamos. Ó Deus, e que nesse momento, mais do que nunca, pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, da tua graça, ó Deus, nós precisamos do teu amor, do teu perdão. Ó Deus, enche as nossas vidas com o poder do teu Santo Espírito e que em momento algum nós possamos nos desfiar daquele propósito que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós queremos te louvar porque nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo, está cuidando de nós. A cada momento nós podemos sentir a tua graça e isso é maravilhoso. Ó Deus, como é bom saber que no meio de todas as dificuldades nós não estamos sozinhos, nós estamos em paz porque o Senhor está conosco. Senhor, nesse instante nós queremos mais uma vez colocar diante do Senhor as nossas vidas, os pedidos que foram feitos, as necessidades que conhece, porque o Senhor conhece de nós do que nós mesmos. Então nós te louvamos, nós te engrandecemos com a certeza. Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês, amém? Nessa noite nós temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Eu convido a todos para abrir do Senhor no Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 7, 18. O texto a respeito da crucificação do nosso Senhor e Salvador. E ele nos diz assim: levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Nós sabemos que a
palavra de Deus nos ensina que Moisés trouxe a lei aos judeus, mas que Jesus Cristo veio ao mundo para trazer a verdade e a graça para todos nós. Então, nós que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estamos fundamentados, alicerçados nos ensinos do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite nós queremos falar sobre as revelações da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos destacar alguns pontos importantes sobre este assunto. E o primeiro é: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo revela o que é o pecado diante de Deus, como Deus vê o pecado. A Bíblia fala que ele não poupou nem mesmo o único filho para nos livrar das consequências do pecado, da condenação do pecado. Ele entregou o seu único filho para que ele pudesse então morrer por nós, para nos livrar da condenação eterna. Em Romanos 8:32 nós lemos: aquele que não poupou o seu único filho, antes por todos nós o entregou. Jesus fez maldição, ou maldito, se tornou maldito por nós. Nós lemos isto em Gálatas 3:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Também Deus está irado contra o pecado. Isto mostra como Deus vê o pecado. Nós lemos em João 3:36, por isso quem crê no Filho tem vida eterna. Aquele que, porém, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Isto porque Deus deu o seu Filho único para experimentar a ira de Deus por causa dos nossos pecados. Em segundo lugar, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos revela a grandeza do amor de Deus para conosco. É o amor imerecido de Deus. Nós não merecíamos realmente ser amado por Deus. Ele então nos amou. Nós lemos em Romanos 5, 6 e 7, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá que pelo justo alguém ouse morrer. Então, Deus realmente deu o seu Filho para morrer por nós, sendo sem nenhum merecimento da nossa parte, sendo pecadores indignos, sem mérito. É como se Deus estivesse dizendo para nós: vocês não prestam, mas eu amo vocês. Por isso ele enviou Jesus para nos salvar. Em segundo lugar, é um amor constrangedor. Em 2 Coríntios 5, 14, Paulo diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto: um morreu por todos, logo todos morreram. Ele morreu por nós. Então, diz Paulo que esse amor nos constrange. Também podemos dizer que o amor foi provado por Deus. E lemos em Romanos 5, 8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Em terceiro lugar, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo
nos revela a reconciliação que Deus então se encarregou de fazer da nossa parte com Ele. Por isso, Deus tomou a iniciativa de nos escreve em 2 Coríntios 5, 18 e 19 o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos fez o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos deu, então, a palavra da reconciliação. Nós éramos inimigos de Deus, diz a palavra do Senhor, mas Ele nos fez, então, agora nos reconciliou com Ele. Em Romanos 5:11 nós lemos, e não apenas isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Sendo inimigo de Deus, Jesus Cristo veio e morreu na cruz para que a reconciliação nossa com Deus pudesse ser realizada. Em quarto lugar, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos revela o pagamento do nosso resgate. Em 1 Timóteo 2,6, Paulo declara, o qual mesmo se deu em resgate por todo, testemunho que se deve prestar em tempo, se manifestou para tirar o pecado do mundo. Em 1 João 3,5 nós lemos, sabemos também que ele se manifestou para tirar os pecados do mundo. O seu sangue foi o pagamento que ele pagou por nós. Apocalipse 5:9 lemos, e entoava novo dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o Cristo nos comprou com o seu sangue, pagou o nosso resgate. Ele disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Em quinto lugar, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo revelou o poder que destrói o pecado. Efésios 1:19. E qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Em 1 Coríntios 1:18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É o poder, então, que destrói todas as consequências, o resultado do pecado na nossa vida. Concluindo, então, a vitória de Cristo na cruz foi completa. Contra o pecado, 1 João 1,7, se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado. Também foi a vitória contra o mundo, porque todo que é nascido vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Também, por último, foi a vitória contra o diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do pecado. A cruz de Cristo é a nossa vitória completa. A cruz de Cristo, então, realizou uma obra em nosso lugar e por nós, para que nós possamos ter no coração a viva esperança da vida eterna, de viver com Ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Afirmou o Senhor que virá outra vez, cumprirá a promessa que fez. Vai trazer até nós o esplendor celestial, vai em seu trono real. Como foi para o céu, o Senhor voltará, sem aviso do céu descerá. Esperemos a vinda do Filho de Deus, que trará glória a nós, filhos seus, filhos seus. Vem Jesus, ó Senhor, pressa reinar e a justiça trazer. Criação, povo teu, tudo almeja o raiar desse dia de glória e poder. Foi para o céu o Senhor voltar, sem aviso do céu descerá. Esperemos a vinda do Filho que trará glória a nós, filhos seus. Ó dia triunfante de Cristo, quando lá do céu estejamos prontos, jubilosos, o Senhor a receber. Regozijai-vos, Senhor, crentes, o Senhor guardará. Já veio o dia muito glorioso em que Cristo voltará. Nós estamos terminando mais um culto online. Nós queremos agradecer a vocês que assistiram conosco, que participaram dessas programações. Queremos lembrar que nós continuamos com as nossas transmissões. Todos os dias às 6 da manhã e às 20 horas nós temos devocional, às 20 horas nós temos culto, domingo 10 da manhã e 19 horas da noite. Que o Senhor Jesus te abençoe, que esse culto possa ter feito diferença na sua vida, na vida da sua família. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida e sobre a vida de todo o povo de Deus sobre a face da terra. É o que nós oramos nesse instante, em nome de Jesus. Amém.